Bem-vindos! Hoje a gente mergulha assim num capítulo muito eh, impactante da Bíblia, Apocalipse 19. Tem uma virada aqui, um som diferente que vem do céu. Sim, é uma transição bem forte, né? O capítulo abre com um barulho imenso no céu, um aleluia que não para. É isso mesmo. E esse louvor todo tem um motivo claro, né? Tem, tem. É a celebração da justiça de Deus. Eles estão louvando porque Deus julgou a grande prostituta, que é essa figura que representa um sistema corrupto, idólatra, né? Que aparece bastante no livro antes disso. Exato. Então é a celebração da salvação, da glória, do poder de Deus e principalmente dos seus julgamentos justos. E até mencionam a fumaça dela subindo tipo para sempre, é forte. E o aleluia continua, né? Não é só a multidão inicial. Não, ele ecoa, os anciãos, os seres viventes, eles também entram nesse coro, sabe? Confirmando essa justiça. Tem uma voz que sai do trono chamando para louvar a Deus. É uma confirmação, assim, em vários níveis. Uhum. E liga essa condenação da prostituta com a vingança pelo sangue dos servos de Deus, certo? Precisamente. É justiça sendo feita também por aqueles que sofreram, né? É. E aí o louvor chega num ápice, com o anúncio de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, começou a reinar. E, junto com isso, as bodas do Cordeiro. Exato. É o grande momento de celebração. Depois do julgamento, vem a festa. E a noiva, que representa o povo de Deus, a igreja, está pronta. Pronta. E com uma roupa bem específica. Linho fino, brilhante, puro. O que significa essa veste? Olha, o próprio texto explica, né? Diz que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Isso é interessante. Não é só uma pureza, digamos, recebida, mas algo que se reflete nas ações, na vida. Entendi. É uma preparação ativa, então? Isso. E aí vem aquela bem-aventurança. Felizes os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. É um convite para essa celebração íntima. E logo depois dessa cena de união, tem um momento de correção, né? Quando João, o narrador, tenta adorar o anjo. Sim, e isso é super importante ali no texto. O anjo na hora recusa. Ele diz, olha, eu sou servo como você. E direciona, adora a Deus. Certo. E ele ainda complementa que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quer dizer, toda a profecia no fundo aponta para Jesus. A adoração é só para Deus. Fica bem claro. Entendido. Aí, a partir desse ponto, a visão muda completamente, né? O céu se abre. E outra cena icônica. Surge o cavaleiro no cavalo branco. Uma imagem poderosa. E ele tem vários nomes, descrições, fiel e verdadeiro. Exato. Nomes que falam da natureza dele e da missão. Ele vem para julgar e para guerrear, mas com justiça. Os olhos como chama de fogo, muitas coroas. É uma imagem de autoridade total. Total. E tem um nome que só ele conhece, que sugere um mistério na sua identidade. Um manto tingido de sangue, que pode ser tanto o sangue do sacrifício dele, quanto o sangue do juízo que ele vai executar. E o nome Verbo de Deus. Ligando diretamente a Cristo, como em João 1. Perfeito. E ele não está só. Os exércitos do céu seguem ele, também em cavalos brancos, vestidos de linho fino. E como essa figura age? O que ele faz? Ele vem para executar o juízo. A descrição é bem gráfica. Da boca dele sai uma espada afiada para ferir as nações. Essa espada é a palavra dele, né? Poderosa para julgar. Uhum. Ele vai reger com cetro de ferro um governo firme, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. É a imagem da execução da justiça divina contra a rebelião sem meio termo. E o título final resume tudo, né? Exatamente, escrito na coxa e no manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a declaração máxima de autoridade sobre tudo e todos. Uau! Que contraste com as bodas. E logo depois dessa imagem do rei guerreiro, tem outra ceia sendo anunciada, mas bem diferente. Pois é, um contraste brutal e intencional. Um anjo no sol chama as aves de rapina para a grande ceia de Deus. E o que é servido nessa ceia? Carnes de reis, de poderosos, de cavalos e cavaleiros, de todos os inimigos que se opuseram a Deus e ao Cordeiro. Se as bodas são a comunhão dos salvos,
Essa ceia macabra é o símbolo da derrota total, da desonra final dos inimigos. E o confronto em Fi, quando a besta e os reis da terra se reúnem contra o cavaleiro, como acontece? É interessante que a batalha não é descrita em detalhes. A gente vê a mobilização das forças do mal. Sim, verso 19. Mas o resultado é rápido, decisivo. A besta, que representa esse poder político opressor, e o falso profeta, poder religioso enganador, são capturados, E o destino deles? lançados vivos direto no Lago de Fogo, e os outros exércitos inimigos. Mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro, e as aves se fartam. Fim da linha para eles ali. Então, para resumir, o capítulo 19 nos leva dessa explosão de alegria e justiça no céu, passando pela celebração das bodas, para essa manifestação avassaladora de Cristo como rei e juiz, culminando na derrota final dessas forças do mal. Exatamente. É uma jornada intensa, do júbilo ao julgamento final naquele contexto. Isso deixa a gente pensando, né? Essas imagens tão fortes, de celebração de um lado e juízo implacável do outro. Como é que essas visões apocalípticas ressoam hoje? Como elas conversam com o nosso jeito de entender justiça, ou conflito, ou mesmo esperança? E essa ideia de um confronto final entre bem e mal tão central aqui, de que forma ela ainda molda as narrativas que a gente consome, a cultura, mesmo fora do ambiente religioso? É algo para se pensar.